Pedimos a todos que se coloquem em posição de respeito para a execução do hino nacional. Ouviram do Ipiranga as margens plácidas de um povo heróico, brado retumbante, e o sol da liberdade em raios fúlgidos brilhou no céu da pátria nesse instante. Se o penhor dessa igualdade conseguimos conquistar com braço forte, em teu seio, ó liberdade, desafio nosso peito à própria morte. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve, Brasil, um sonho intenso, um raio vívido de amor e de esperança a terra desce. Sim, teu formoso céu risonho e límpido, a imagem do cruzeiro resplandece, gigante pela própria natureza. És belo, és forte, impávido colosso, e o teu futuro espelha essa grandeza. Terra adorada, entre outras mil, és tu, Brasil, ó pátria amada. Dos filhos deste solo és mãe, gentil, pátria amada, Brasil. Deitado eternamente em berço esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo, fulguras, ó Brasil, florão da América, iluminado ao sol do novo mundo, do que a terra mais garrida, teus risonhos lindos campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida em teu seio mais amores. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve, Brasil de amor eterno, seja símbolo, o lábaro que ostentas estrelado, e diga ao verde louro dessa flâmula, paz no futuro e glória no passado. Mas se ergues da justiça a clava forte, verás que um filho teu não foge à luta, nem teme quem te adora a própria morte. Terra adorada, entre outras mil, és tu, Brasil, ó pátria amada. Dos filhos deste solo és mãe, gentil, pátria amada, Brasil. Que beleza!
O senhor presidente da República saúda a todos os conselheiros e conselheiras, representantes da sociedade civil, de movimentos sociais e de redes que integram este primeiro Fórum Interconselhos, aqui reunido para o lançamento do PPA Participativo 2023-2027 e a instalação do Conselho de Participação Social da Presidência da República. Coordenado pela Secretaria-Geral da Presidência da República e pelo Ministério do Planejamento e Orçamento, o PPA Participativo convoca todo o governo e convida toda a sociedade a se debruçarem sobre o Plano Plurianual de 2023-2027. Os Conselhos Nacionais em processo de reconstrução, o Conselho de Participação Social, 3 fóruns interconselhos nacionais, 26 plenárias estaduais e uma distrital e toda a população, por meio de plataforma digital, construirão de forma participativa com as equipes de governo em cada ministério e no conjunto da gestão o projeto de lei do PPA a ser encaminhado em 31 de agosto à deliberação do Congresso Nacional. Daremos início, neste momento, ao processo de instalação do Conselho de Participação Social, criado nos termos do Decreto número 11.406, de 31 de janeiro de 2023. São convidados a que fiquem de pé, sem manifestação do público, as conselheiras e conselheiros Adilson Gonçalves de Araújo, Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil, Aldenora Gomes Gonzalez, Frente Nacional em Defesa do SUAS, Ana Isabel de Magalhães Ramalho, Movimento dos Pequenos Agricultores, Anderson Lopes Miranda, Movimento Nacional de Luta em Defesa da População em Situação de Rua, Aristides Veras dos Santos, Confederação Nacional dos Trabalhadores Rurais e Agricultores e Agricultoras Familiares, Bruna Chaves Brelas, União Nacional dos Estudantes, Carlos Alberto Machado Alves, Levante Popular da Juventude, Carlos Alencastro Cavalcante, Movimento Nacional dos Catadores de Materiais Recicláveis, Carlos Daniel Del Santos Seidel, Rede Brasileira de Justiça e Paz, Keila Simpson, Associação Brasileira de Organizações Não Governamentais, Carlos Magno da Silva Fonseca, Associação Brasileira das Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis, Transsexuais e Intersexos, Célia Gonçalves Souza, Centro Nacional de Africanidade e Resistência Afro-Brasileira, Ceres Luiz Antunes Radic, Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, Cícero Félix dos Santos, Articulação do Semiárido, Clarissa Marques Santos Franca, Coalizão Direitos na Rede, Cristiane da Silva Ribeiro, Plataforma de Direitos Humanos, Desca Brasil, Cristiano Mota Schumacher, Movimento Nacional de Luta por Moradia, Danilo de Cerqueira César, Comitê Nacional da Lei Paulo Gustavo, Débora Rodrigues da Silva, Fórum Brasileiro de Economia Solidária, Denildo Rodrigues de Moraes, Coordenação Nacional de Articulação de Quilombos, David Souza Bacelar da Silva, Federação Única dos Petroleiros, Elaine Francisca Itacarambi, Fórum Nacional dos Direitos da Criança e Adolescente, Elisiane da Silva Jean, Movimentos de Mulheres Camponesas, Flávio Jorge Rodrigues da Silva, Convergência Negra, Francisco Canindé Pegado do Nascimento, União Geral dos Trabalhadores, Giovana Mendonça Lunar de Mendes, Fórum Nacional Popular de Educação, Jeremias dos Santos, Fórum Nacional pela Democratização da Comunicação, Getúlio Vargas de Moura Júnior, Confederação Nacional das Associações de Moradores, Guilherme Zambarda Leonardi, Frente de Ações pela Libertação Animal, Ildislaine Mônica da Silva, Coalizão de Periferias e Favelas, Ivanei Maria Farina Dalla Costa, Movimento dos Atingidos por Barragens, Isabel Maria Madeira de Loureiro Maior, Rede Brasileira de Inclusão das Pessoas com Deficiência, Janesley Aparecida Albuquerque, Central Única dos Trabalhadores, João Carlos Gonçalves, Força Sindical, Júlio Barbosa de Aquino, Conselho Nacional das Populações Extrativistas, Carina Martins dos Santos, Movimento pela Soberania Popular da Mineração,
Kleber Luiz Santos dos Santos, Articulação dos Povos Indígenas do Brasil. Manuel Júlio de Souza Vieira, União de Negros pela Igualdade. Márcia dos Santos Couto Dornelles, Rede Nacional de Colegiados Territoriais. Márcio Astrini, Observatório do Clima. Maria Emília Lisboa Pacheco, Fórum Brasileiro de Soberania e Segurança Alimentar. Maria Eunice Figueiredo Guedes, Articulação das Mulheres Brasileiras. Maria Josana de Lima Oliveira, Confederação Nacional dos Trabalhadores e Trabalhadoras na Agricultura Familiar do Brasil. Maria Martilene Rodrigues de Lima, Movimento de Pescadores e Pescadoras Artesanais. Maria Estela Cabral, Comitê Nacional dos Pontos de Cultura. Maurim Cristina Martins dos Santos, Grupo Carta de Belém. Mônica de Alckmin Moreira Nunes, Movimento Nacional de Direitos Humanos. Nalude Faria da Silva, Marcha Mundial das Mulheres. Nilza Pereira de Almeida, Intersindical Central da Classe Trabalhadora. Nilza Valéria Zacarias do Nascimento Oliveira, à Frente de Evangélicos pelo Estado de Direito. Pablo Santiago Capilé Mendes, Rede de Comunicação Mídia Ninja. Pedro Ivo de Souza Batista, Fórum Brasileiro de ONGs e Movimentos Sociais para o Meio Ambiente e o Desenvolvimento. Poliana de Souza Pereira Inácio, Movimento de Luta das Vilas, Bairros e Favelas. Raimundo Nonato Pereira da Silva, Comanagi, Rede de Comunidade de Povos Tradicionais do Brasil. Raimundo Vieira Bonfim, Central de Movimentos Populares. Renato Sérgio de Lima, Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Roger Vinícius Santos Soares, Associação Nacional de Pós-Graduandos. Rome Márcia Benck, Plataforma pela Reforma do Sistema Político. Rodrigo Rafael Souza e Silva, Movimento dos Trabalhadores Sem Teto. Severino Cesário da Silva, Movimento dos Evangélicos Progressistas. Sidney Antônio Eusébio Pita, União Nacional por Moradia Popular. Simone Ferreira Nascimento, Movimento Negro Unificado. Taison Costa Cordeiro, Movimento de Trabalhadores por Direitos. Túlio Batista Franco, Frente pela Vida. Vanja Andréa Reis dos Santos, União Brasileira de Mulheres. Verônica Chaves Salustiano, Coalizão em Defesa da Democracia. Wanderson Marques Moraes, União Brasileira dos Estudantes Secundaristas. E Zélia Amador de Deus, da Coalizão Negra por Direitos. Neste momento, o ministro de Estado-chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República, Márcio Macedo, assina a portaria que designa os membros do Conselho de Participação Social. Neste momento, para uso da palavra, o senhor Kleber Luiz Santos dos Santos, conselheiro do Conselho de Participação Social. Oi. Bom dia a todos, todas e todos. Kleber Caripuna, coordenador executivo da PIB, Articulação dos Povos Indígenas do Brasil. Queria, nessa data aqui tão especial para todos e todas nós, né, senhor presidente, todos que estão aqui presentes,
por uma coincidência ou não, dia 19 de abril, dia em que se comemora o Dia dos Povos Indígenas e não o Dia do Índio. Então, para todos nós começarmos um dia que para a gente, um dia que para muitos da população brasileira é um dia comemorativo, para a gente também é um dia comemorativo, né? Não podemos perder de vista as diversas conquistas, né, que os povos indígenas, o movimento indígena já tiveram ao longo desses anos de luta, né? É um dia, então, de se comemorar sim, mas um dia também, né, de celebrarmos aí nessa luta e resistência, né, um dia de ressaltarmos principalmente as recentes conquistas, presidente Lula, e muito pelos compromissos assumidos, né, por Vossa Excelência junto aos povos indígenas, ao movimento indígena, e queria destacar aqui muito rapidamente, né, o protagonismo dos povos indígenas sem a interferência, né, política, nesse cenário hoje de ocupação dos espaços, né, de setores que trabalham as políticas públicas para a população indígena, sendo uma conquista do movimento e do atual governo. A criação do Ministério dos Povos Indígenas, uma conquista de luta do movimento indígena, um compromisso assumido pelo presidente Lula e que ficou, né, estabelecido agora no início desse governo, né, o comando tanto da FUNAI, da Fundação Nacional dos Povos Indígenas também, mudando o nome de Fundação Nacional do Índio para Fundação Nacional dos Povos Indígenas, e o comando da Secretaria Especial de Saúde Indígena também, comandado por indígenas legítimos do movimento indígena, que acompanha e sabe a luta e a dor dos povos indígenas, e é uma conquista também desse governo, né, junto com os povos indígenas, e a reativação, né, de espaços de participação social, como é o caso deste nosso conselho, né, instalado agora com a participação de vários segmentos que tiveram aí, ao longo dessa caminhada no ano de 2022, juntos nessa luta, e mais que merecidamente hoje tomam posse, né, estão participando desse processo, né, que foi desde a campanha, né, na luta direta com o presidente Lula para as eleições, né, ajudou e aconselhou, né, o presidente Lula na transição de governo, e hoje vamos juntos ajudar também o presidente Lula e todos os seus ministros e ministras a conduzir a reconstrução desse país que merece, né, ser reconstruído com a participação popular, com a participação do povo e dos movimentos sociais aqui representados. Senhor presidente, em tempos que tivemos conselhos, né, sufocados, conselhos extintos, e hoje viver esse momento aqui, numa data para nós, povos indígenas, tão especial, numa data que para todos nós é importantíssima, a retomada da participação popular, a retomada das instâncias de controle social, de conselhos, como é o caso do Conselho Nacional de Política Indigenista, que também está no processo de reinstalação, de reconstrução. Para a gente é um momento ímpar, simbólico. Conselho esse de política indigenista que vai ajudar muito a gente a avançar nas discussões das políticas sobre demarcação das terras indígenas, um compromisso assumido pelo presidente Lula em campanha, um compromisso assumido pelo presidente Lula em transição de governo e um compromisso assumido pelo presidente Lula agora já, né, com o governo funcionando, e a gente espera muito que esses compromissos, presidente, a gente consiga de fato efetivar, e a nossa esperança é para isso que estamos aqui, né, juntos para colaborar tanto quanto o movimento indígena e tanto dentro do Conselho Nacional de Política Indigenista. A retomada da política de saúde indígena, né, a retomada da educação escolar indígena, a tão sonhada Secretaria Especial também de Educação Escolar Indígena para tratar com especificidade a educação da população indígena nas comunidades, assim como a proteção dos territórios e outras tantas políticas, né, de gestão territorial e ambiental que são necessárias e que vão agora estar, né, junto com o movimento indígena, com o Conselho Nacional de Política Indigenista, sendo retomadas, né, nesse processo de reconstrução do nosso país. Nesse sentido, senhoras e senhores, senhor presidente, né, e um pouco para finalizando a minha fala, queria ressaltar da importância, né, dessa retomada do Conselho, dessa criação do Conselho, né, e que muito orgulha aqui a minha pessoa de estar sendo membro, né, e participando desse Conselho de Participação Social, né, enfatizar a importância desse compromisso que todos nós, dos movimentos sociais, que estamos aqui juntos, imbuídos
né, num processo de reconstrução conjunta, cada um com a sua pauta, mas uma pauta conjunta comum, que é ajudar, né, o presidente Lula, ajudar as políticas públicas para cada segmento da sociedade aqui representado, que elas sejam de fato efetivadas. Está aí o PPA participativo sendo lançado, sendo iniciado, e aí eu convoco a toda a população indígena brasileira, a toda a população, né, brasileira em geral, para que a gente se imbua, né, de fato, mergulhe nesse processo de construção do PPA participativo, porque só assim nós vamos poder ter as nossas políticas, as nossas reivindicações, né, externadas dentro de um PPA, de um planejamento que consiga se transformar e se reverberar em políticas públicas efetivas para as nossas comunidades, para o nosso povo brasileiro e, no nosso caso, para a população indígena. Por fim, presidente, e a todos presentes aqui, queria convidar a todos para semana que vem, de 24 a 28 de abril, estaremos realizando a nossa 19ª edição da maior mobilização indígena do Brasil e, quem dirá, do mundo, que é a mobilização dos povos indígenas, né, do Brasil, que acontece na semana que vem, e fazendo um convite especial ao presidente Lula, né, já foi externado esse convite via o Ministério dos Povos Indígenas, assim como externado também a todos os ministros e ministras, né, que têm a pasta relacionadas à questão indígena, convidar todos para estar no nosso acampamento Terra Livre na semana que vem e juntos podermos ajudar a debater e a ajudar a reconstruir a política indigenista do Estado brasileiro, que foi totalmente destruída e escanteada nos últimos 4 anos, e nós precisamos estar juntos nesse processo. Viva os povos indígenas, viva a participação popular! Neste momento, fará uso da palavra a senhora Ceres Luísa Antunes Radic, conselheira do Conselho de Participação Social. Bom dia a todos e a todas. Como o Kleber já disse, bastante emblemático esse ato nessa semana, de fato, porque para nós também ela iniciou com o dia 17 de abril, onde se completaram 27 anos do massacre de Eldorado dos Carajás. E esse que é o motivo da existência do nosso Ministério do Desenvolvimento Agrário, e que também é instituído por lei como o Dia Nacional de Luta pela Terra no Brasil. Temos vivido, nos últimos meses, tempos de intensas emoções, sob a condição de não somente não estarmos mais tristes, mas, ao contrário, de novamente reafirmarmos a alegria como um direito. Essa é a condição primeira da nossa existência, ser feliz. Essa é a aposta que a maioria do povo brasileiro fez ao eleger esse governo e que a imensa maioria do nosso povo merece. Aprendemos, e isso nos custou muito, que a presença organizada, a consciência desperta, as ferramentas calibradas e a militância altiva são condições para defender e fortalecer a democracia e a vida. Não fomos derrotados, e aqui estamos. Porque, como diria Rosa Luxemburgo, não desaprendemos a aprender. Por isso, pensar a participação social e popular não pode e nem deve ficar restrita aos conselhos e conferências, que, embora sejam fundamentais, não serão suficientes. Precisamos incorporar nas ações do governo esse tema como um tema central, estimulando novas e variadas formas de participação permanentemente. Assim, a participação social na história tem um lugar e tempo, e não podemos titubear nisso. Nossa missão, acima de tudo, nesse momento de reconstrução e retomada do Brasil, é fortalecer e defender a democracia, fortalecer todas as formas de mobilização, participação, massificação das lutas democráticas e populares e defender o governo Lula na luta por um Brasil melhor. O exercício da participação popular se dará e estaremos firmes nos conselhos e no governo e também nas ruas, defendendo a reforma agrária,
a igualdade racial e de gênero, a questão indígena, as condições de trabalho, teto, renda, estudo, alimentação saudável e o meio ambiente para todos os povos, bem como todas as condições urgentes necessárias para melhorar a vida do povo brasileiro e do Brasil. Vamos juntos e em frente. Lutar, construir poder popular. Nos dias 18 e 19 de abril corrente, o primeiro Fórum Interconselhos debateu a dimensão estratégica do PPA 2023-2027, a visão de futuro, eixos e valores, bem como as diretrizes que nortearão os programas, metas e indicadores das políticas públicas e ações de governo nos próximos 4 anos. Foram trabalhados pelo Fórum em grupos e em plenária final. Com a palavra, o senhor Túlio Batista Franco, representante do Fórum Interconselhos. Bom dia a todas as pessoas. Cumprimento aqui cada colega, cada companheiro, cada companheira, o excelentíssimo presidente da República, Lula. Represento aqui a Frente pela Vida e eu gostaria de iniciar falando da conferência que nós realizamos dia 5 de agosto de 2022, uma histórica conferência, a Conferência Livre, Democrática e Popular de Saúde, com mais de 1.000 pessoas em São Paulo, mas que foi antecedida por centenas de eventos do movimento social que construíram essa conferência. E naquele momento, nós contamos com a presença generosa do presidente da República, na época o candidato Lula, que foi conosco discutir a saúde, no momento crítico da saúde no país, e o fortalecimento do Sistema Único de Saúde, e nós estávamos reunindo forças, todas as nossas forças desse país, do movimento sanitário, mas também do movimento popular, e todos aqueles que se relacionam com a ideia de defesa da vida, para salvar a nossa democracia, e com ela salvar as políticas sociais, a política relacionada à saúde. Nós, 8 meses depois, aqui estamos. Não só salvamos a nossa democracia, mas o primeiro Fórum Interconselhos, o Conselho de Participação Social da Presidência da República, representam uma qualificação e o fortalecimento da democracia brasileira, porque além da democracia representativa que nós já temos, fortalecemos e dela participamos com toda a nossa energia, nós temos a possibilidade de ter também uma democracia direta e participativa, contando com o protagonismo dos movimentos sociais, dos grupos, de todas as pessoas que se encontram por esse Brasil afora e que têm na sua vida a marca e o sentido de fazer um outro país e uma nova sociedade. Então, essa possibilidade de termos reunidos as pessoas e movimentos para falar eles mesmos dos seus problemas, discutir propostas como nós discutimos ontem o dia todo, é um enorme alento para nós que estamos defendendo, propondo e articulando o fortalecimento da nossa democracia. Então, essa questão que eu acho muito importante, ou seja, se nós, movimentos sociais, todas as pessoas, discutimos as propostas do PPA, por exemplo, nós vamos ter um movimento como uma onda e uma energia forte, não só defendendo o PPA, mas sabendo que o PPA é seu,
sabendo que o PPA nasceu de si mesmo, sabendo que o PPA teve uma construção ascendente na nossa sociedade. E é essa energia forte, vigorosa, que vai fazer com que a nossa democracia se sustente e se fortaleça. Muito obrigado. Com a palavra, a senhora Creusamar de Pinho, representante do Fórum Interconselhos. E todos, eu sou Creusamar de Pinho, uma mulher negra, estou vestida com uma camisa amarela, estou do lado esquerdo, direito, só aqui, viu, gente? Do lado direito do palco. Sou alta, né, de cabelo curto, só para situar os companheiros aqui com deficiência visual. Muito bem. Companheiros... Quero saudar aqui a mesa na pessoa do nosso companheiro presidente Luiz Inácio Lula da Silva e esse plenário lindo com toda a diversidade que se encontra aqui sobre ele. Mas gostaria muito aqui de parabenizar a instalação do primeiro Fórum Interconselho. Para nós, Lula, esse aqui é um momento extremamente importante. Caracteriza, de fato, a retomada da democracia. Para nós, o primeiro ato foi a tua eleição. O quanto foi difícil para a gente, o quanto nos mobilizamos em cada canto desse país, desse mundo, na realidade, que o mundo inteiro se mobilizou para que esse resultado eleitoral fosse positivo. Então, um primeiro passo para a democracia. Então, a instalação do Fórum Interconselho, para nós, significa que, de fato, a retomada da participação popular no governo Lula. Significa para nós a retomada, inclusive, dos outros conselhos Lula, inclusive das cidades. O país hoje é urbano e a gente clama pela instalação imediata do Conselho Nacional das Cidades e com o processo das conferências, que nós precisamos reconferir tudo nesse país. Nós precisamos reconstruir tudo. E o espaço das conferências, a instalação dos fóruns, ele é muito importante para que a gente possa, dentro da paridade, continuar dando as nossas contribuições para essa retomada da democracia. O PPA participativo, ele é extremamente importante. Na realidade, eu quero ressaltar a importância das 3 peças orçamentárias de forma participativa. A LDO, o PPA e a LOA, né, que para nós é popularmente o orçamento participativo. Né? Eu sou do Maranhão, e no Maranhão a gente faz já as 3 peças de forma participativa, e eu espero muito que um dia o país inteiro possa experimentar essa possibilidade de discutir o orçamento público de forma participativa, porque nós precisamos inverter as prioridades. Então, disponibilizar as peças orçamentárias para que a população possa colocar ali dentro seus sonhos, desejos e reivindicações, isso é o ponto alto da democracia. Porque nós precisamos, como diz o presidente Lula, colocar o pobre no orçamento e os ricos no imposto de renda. Então, esse é o momento. Então, essa é a nossa decisão com o PPA participativo. É colocar o pobre no orçamento e os ricos no imposto de renda. Então, vamos para dentro do PPA. E, pela primeira vez, nós estamos discutindo nos 26 estados. E com a plataforma digital, que isso otimiza muito, isso aumenta muito a possibilidade de participação de cada um, em cada canto desse país. Então, viva a democracia e viva a participação popular e vamos para dentro do orçamento público, né? Som, meninos. Alô, som? Então, é isso aí, companheiros e companheiras, é a retomada da democracia e esse é um pontapé inicial extremamente importante para que a gente possa realmente retomar a democracia,
participativo, com a instalação de todos os conselhos, porque isso é extremamente necessário, urgente e importante, e Lula pode contar conosco sempre, em cada canto desse país. Gratidão pelo espaço e gratidão pelas iniciativas aqui coordenada pelo Renato Simões. Tem quase título de cidadão maranhense. Muito obrigado a todos e todas. A partir de 11 de maio, 2 novas etapas de participação estarão abertas pelo governo federal, 26 plenárias estaduais e uma distrital, que animarão outras tantas plenárias, encontros e seminários territoriais e regionais até 11 de julho e uma plataforma digital lançada na mesma data, pelo mesmo período, em que a sociedade participará diretamente ou através de seus conselhos e entidades representativas, da formatação dos programas que concretizarão as entregas das políticas públicas ao povo brasileiro nos 4 anos de reconstrução e transformação, compromissadas no programa de governo eleito em 2022. Com a palavra, a ministra de Estado do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet. Obrigada. Excelentíssimo senhor presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva e querida Janja, me permitam em seus nomes, em nome das minhas colegas ministras Esther, Cida, Margarete, temos mais um... e Aniele, queridíssima, cumprimentar todos os meus colegas ministros que se fazem aqui presentes. Em nome do ministro da Casa Civil, Rui Costa, e do ministro Márcio Macedo, nosso companheiro, cumprimentar toda a equipe que fez com que fosse possível darmos esse pontapé inicial naquilo que vai ser, por ordem do presidente Lula, o planejamento, o PPA mais participativo da história do Brasil. Então, eu gostaria de, em nome dos ministros, cumprimentar e agradecer toda a equipe da comunicação, do Paulo Pimenta, Renato e Liani, em seus nomes, cumprimento e agradeço toda a equipe do Ministério do Planejamento e Orçamento. Diz o protocolo, pede o protocolo, presidente Lula, que ministros de Estado não façam discurso de improviso na frente do presidente da República. Então, eu acordei hoje cedo, e esse talvez seja o 3º discurso escrito que faço na minha vida, pensando no que eu poderia falar, muito rapidamente, desse momento tão especial. E me veio à mente a letra do hino nacional. E eu pensei, como um hino pode ser tão belo, falar de tantos sonhos, falar de ideal, e falar até hoje de um Brasil dos nossos sonhos, do ideal, e não do Brasil real, do Brasil dos 210 milhões de brasileiros. É um Brasil que fala que é uma terra gentil para todos os brasileiros, quando nós sabemos que é uma terra tão rica, mas que as cores da bandeira, que representam as riquezas do nosso país, muitas vezes elas se encontram concentradas na mão de poucos, enquanto falta pão na mesa da maioria do povo brasileiro. Então, diante disso, eu pensei rapidamente algumas palavras, presidente, começando a dizer que hoje é momento de recomeço. Nós, hoje, estamos replantando o planejamento no Brasil. E esse encontro, ele tem um sabor especial, porque são os senhores que vão preparar a terra. Essa terra chamada Brasil, tão fértil, tão rica, que concentra, como disse, essa riqueza na mão de poucos. Vocês hoje começam a fazer parte de uma nova história, depois de 4 anos, em que essa terra foi comandada, gerenciada por um capataz insensível. E eu disse aqui, e eu vou ler para não fugir muito do script, porque ele plantou e utilizou as sementes do joio e não do trigo. Ele plantou sementes apenas para que passasse a boiada do desmatamento ilegal. Das armas, em substituição aos livros, e por isso nós vemos essa tragédia, ministro Camilo, hoje nas escolas. Da ordem extremista do ódio no lugar do diálogo, da harmonia e do amor.
da imposição de sua vontade pessoal dele, enquanto presidente, no lugar das decisões coletivas, das decisões vindas do cidadão, da sociedade civil e dos conselhos. Daí a importância do momento de hoje. O que nos move e que nos une a todos nós, conselheiros ou não conselheiros, cidadãos de bem deste país, é o amor incondicional que nós temos pelo Brasil. E é saber que este Brasil pode, sim, acolher a todos. Quando o presidente Lula me convidou para esse ministério, eu conto, e todos gostam dessa história, e o presidente acho que já me autorizou a contar uma vez, então vou contar de novo. Nós estávamos à antevéspera do Natal, ele me deu um envelope fechado. E eu peguei uma carona no voo para São Paulo com Janja, e com o presidente Lula e o ministro Padilha. E ele disse o seguinte, olha, eu queria que você aceitasse fazer parte do governo, me entregou um envelope lacrado, e quando eu olhei, eu abri, nós já estávamos aterrissando, taxiando para descer, eu abri e vi Ministério do Planejamento e Orçamento. Eu falei, mas, presidente, o senhor tem certeza? O senhor me quer na equipe econômica? E, assim, eu acho que isso não vai dar certo. Ele não deu muita bola, não. Ele desceu do avião como quem diz, eu sei o que eu estou fazendo. E eu cheguei para o ministro Padilha e falei, ministro, não sei se é isso, se eu vou ajudar o governo e o país no Ministério do Planejamento e Orçamento. E eu quero agora dizer em público para o presidente Lula, muito obrigada, presidente. Muito obrigada por me permitir servir ao Brasil. Eu não estou aqui pelo Ministério do Orçamento, eu estou aqui pelo Ministério do Planejamento como professora que sou. Porque sei que é preciso planejar e plantar a semente para que a gente possa elaborar políticas públicas e depois colher bons frutos. No nosso ministério, nós temos 2 corredores. Nós temos o corredor do sonho, Janja, do querer, né? Da esperança, que é o do planejamento, e nós temos o corredor do poder, que ele é mais limitado, que é o do orçamento. Normalmente, nós somos obrigados a dizer não. Para que este Ministério do Orçamento possa dizer sim para todas as políticas públicas que estão aqui, Marinho, para as políticas públicas de igualdade racial, do trabalho, da educação, da cultura, da gestão, da mulher, da saúde, da assistência social, é preciso ter planejamento. E ele tem que ser participativo. Portanto, já indo nas minhas palavras finais, porque prometi ser breve, né, eu gostaria aqui apenas dizer que nós vamos percorrer os 26 estados e estar no Distrito Federal, nas plenárias com as senhoras e com os senhores. Quem vai dizer que Brasil que nós queremos são as senhoras e senhores que representam a sociedade civil organizada. O como? Deixem conosco. Deixe com o ministro Márcio e com o Renato, que eles são bons de organizar as plenárias. Deixe com o ministro da Casa Civil, que tem a caneta na mão, e com o Paulo Pimenta, que sabe fazer uma boa comunicação. Deixem com o Ministério do Planejamento como. Mas o que fazer? Que políticas públicas colocar como prioridades, metas, indicadores e prazos para serem cumpridos, a voz e a palavra está com cada um dos senhores. Ao encerrar as minhas palavras, já que eu comecei falando do hino, eu gostaria de falar sobre uma letra de uma música que tem muito a ver com o meu estado, tem a ver com o país e com este momento. Minhas palavras finais, de novo, ao agradecer toda a equipe, é citar a bela canção de Chico Buarque e Milton Nascimento, quando ele fala, né, que inspirando, é uma forma de inspirar a nossa jornada, afagar a terra, conhecer o desejo da terra. Cio da terra, propícia estação, e fecundar o chão. Eu acho que é isso que representa este momento. Vamos plantar boas sementes, estabelecer as prioridades. Nós temos 33 milhões de pessoas ainda passando fome, mais de 120 milhões de brasileiros com insegurança alimentar. Nós temos uma fila ainda para socorrer no sistema SUS e crianças, quase metade, mais de 45%, que chegam com 15 e 16 anos de idade e ainda não sabem matemática e têm dificuldade em leitura e ciências. É deste Brasil que nós estamos falando, é por este Brasil que nós estamos aqui. Então, vamos falar de fartura, que a fartura seja de pão, que a fartura seja de cidadania e que a fartura seja de democracia. Muito obrigada.
Neste momento, tem a palavra o ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República, Márcio Macedo. À esquerda, todos os nomes da mesa. Tem várias coisas. Bom dia, todas as companheiras, todos os companheiros, conselheiros e conselheiras do hoje instalado Conselho de Participação Social. Bom dia a todas as conselheiras e conselheiros que compõem esse interconselhos que volta a funcionar no país. Bom dia a todos e todas representantes dos movimentos sociais, estudantis, sindicais, as organizações do povo do nosso Brasil. Eu quero cumprimentar o presidente Lula, agradecer a ele por esse momento de retomada da participação social no nosso país. Quero cumprimentar os queridos companheiros e companheiras ministros de Estado que aqui estão, abraçar a companheira Janja Lula, que tem sido uma entusiasta e uma defensora da participação social no governo do presidente Lula, sobretudo do empoderamento das organizações femininas do nosso país. Eu quero cumprimentar a ministra da Cultura, a companheira Margarete Menezes, o ministro do Trabalho, Luiz Marinho, a ministra de Estado da Gestão, Esther, o ministro da Casa Civil, Rui Costa, o ministro da Integração Regional, Valdez Góes, o ministro da Pesca, André de Paula, o ministro das Mulheres, Cida Gonçalves, a ministra da Igualdade Racial, Aniele Franco, a ministra dos Direitos Humanos, substituta, Rita Oliveira, a Controladoria Geral da União, Vinícius Marques, companheiro Capobianco, que representa aqui a ministra Marina. Queria abraçar minha companheira de jornada nesse planejamento participativo, a ministra do Planejamento, que não será mais só a ministra da Economia desse país, vai compor também o Ministério do Povo aqui comigo, nesse planejamento participativo. Nós vamos rodar esse país inteiro, fazendo debate, conversando com o povo. Quero abraçar o querido companheiro Jacques Wagner, que é líder do governo no Senado, cumprimentar todas as senhoras, os senhores aqui presentes, os companheiros que representam aqui a executiva do Conselho de Participação Popular. Eu queria, em nome desses 8, abraçar todas e a todos aqui presentes, a Bruna, a Ceres, a Janesley, o Kleber, a Nalu, o Raimundo, o Rodrigo e a Simone, que representam aqui a executiva do Conselho de Participação Popular. Quero cumprimentar os companheiros que aqui usaram a palavra em nome dos conselheiros e dos movimentos sociais. E dizer a vocês que eu queria começar essa breve fala, que todos nós queremos ouvir o Lula, para dizer que depois de 6 anos de desmonte do sistema de participação popular social, depois de 6 anos de rompimento com os equipamentos democráticos do país, o Brasil voltou. Eu comecei aqui ontem, presidente, na abertura do Interconselho, dizendo, e eu quero dizer na sua presença, que a vida é feita de encontros, desencontros e reencontros. Então, este encontro aqui tem um significado muito grande, porque depois de 6 anos de desencontro do nosso país, ele se reencontra com a democracia participativa do Brasil. Um veículo de comunicação colocou as notícias nas suas primeiras capas nos 100 dias
que o presidente Lula tinha cumprido 1/3 das suas propostas nos primeiros 100 dias. Dos compromissos que ele assumiu na campanha, ele já tinha cumprido 1/3 nos 100 dias. Quer dizer, presidente, que o senhor tem conosco 92,3% do tempo para cumprir todas as promessas e fazer além. Eu estou falando isso para dizer que hoje o senhor cumpre mais 2 promessas que o senhor assumiu na campanha. Primeiro, a promessa que saiu da transição e que o senhor reuniu ainda na transição com os representantes daquele então Conselho de Participação Social da transição e disse que iria criar e instalar o Conselho de Participação Social do Brasil. E hoje o senhor está fazendo isso de forma muito eloquente, criando o Conselho Nacional de Participação Social com todas as representações das organizações do povo do Brasil. Não tem ninguém fora, presidente. Todas as instituições, organizações de todos os segmentos da sociedade estão aqui presentes. Por isso que nós temos uma responsabilidade muito grande. E feliz do presidente que tem o aconselhamento de 68 organizações do povo com a pluralidade e a diversidade que é esse Conselho de Participação Social. Hoje também o senhor cumpre mais uma promessa de campanha, que é o lançamento do PPA participativo. E não é pouca coisa. O Estado Democrático de Direito, ele se consolida no pleno funcionamento da democracia representativa e da democracia participativa. Então, hoje, o senhor restabelece a plenitude da democracia brasileira, que é, além da democracia representativa, que nos trouxe até aqui governar o Brasil, também a democracia representativa construída diretamente pelas mãos do povo brasileiro. O planejamento participativo que o senhor lança hoje e que tem como operadores o Ministério da Secretaria-Geral da Presidência, que eu quero aqui agradecer a todos os companheiros e companheiras que compõem a Secretaria-Geral da Presidência, e queria, presidente Bruno Dantas, lhe agradecer pela acolhida e pedir licença para agradecer uma figura que vai coordenar esse processo, que dá a vida e a alma pela participação social, que é o companheiro Renato Simões, que vai liderar a operação técnica e da mobilização desse instrumento, que vai estar com vocês em todos os momentos da construção desse processo. Quero agradecer também aos companheiros e companheiras do Ministério do Planejamento. Estou vendo a Luani ali, estou vendo o Totó, que se dedicaram muito nesse processo. Levo o meu abraço a todos os técnicos do planejamento que estão desde janeiro conosco, construindo para chegar nesse momento que nós estamos iniciando hoje. Eu quero dizer, presidente, que o planejamento participativo ele tem 3 fases importantes. Vão ter 3 interconselhos como esse. Aqui está a representação de todos os conselhos nacionais do nosso país. Vai ter uma plataforma digital que entrará em funcionamento em maio, onde dará oportunidade de forma organizada, com metodologia, com método, a que todos os brasileiros e brasileiras que quiserem participar e contribuir com o planejamento do país possam participar. Para que a gente possa ter, presidente, um planejamento com as impressões digitais do povo, como é a sua cara, como é a sua determinação, como é a sua história, construir conjuntamente com o povo. Terá, presidente, 27 plenárias presenciais. Eu e a ministra Simone vamos rodar esse Brasil em todas as capitais, debatendo, fazendo esse debate presencial e também organizando para que possa ter debates livres. Todos os movimentos que quiserem fazer as suas plenárias, todos os parlamentares que quiserem fazer as suas plenárias, sistematize e dá entrada pela plataforma que será
avaliada, será discutida, será construída, sistematizada para apresentar a minha Simone, para que a gente possa, até o mês de agosto, ter uma proposta gigante com a participação do povo, para que o senhor possa entregar ao Congresso Nacional um planejamento com a maior participação social já vista na história do Brasil. Eu quero caminhar por fim, presidente, dizendo que nós começamos esse trabalho em janeiro, construindo a dimensão estratégica do planejamento participativo, construindo as diretrizes e os objetivos estratégicos a partir dos seus compromissos de campanha. O que está aqui como diretriz geral, como estratégia de planejamento, é aquilo que o senhor se comprometeu com os brasileiros e com as brasileiras na campanha eleitoral. O senhor tem dito, desde a campanha, que a sua maior preocupação é que o senhor pudesse cumprir o que o senhor falou ao povo, que não tivesse nenhum estelionato eleitoral. Então, nem a sua história, nem a sua capacidade de trabalho, nem a nossa construção conjunta aqui vai permitir que isso aconteça, e nós vamos entregar, ao final, um planejamento em cima das diretrizes que o senhor se comprometeu com o povo brasileiro na campanha. Nós tivemos uma dimensão tática, que foi a construção com todos os ministérios aqui. Eu quero agradecer a cada companheiro e cada companheira, ministros e ministras estão aqui, que indicaram os seus representantes de participação popular, que incluíram nas suas prioridades a participação social, que estão construindo conosco. Essa é uma construção a várias mãos. Quero agradecer a ministra Esther, que está nos ajudando a botar de pé a plataforma digital nesse momento importante. Quero agradecer ao ministro Rui Costa, que, de tantas atribuições de coordenação do governo, tem colocado isso como prioridade, botou a Miriam Belchior e os seus auxiliares para que a gente possa, o mais rápido possível, no tempo necessário, rodar a plataforma e que o planejamento possa acontecer. E nós, nessa dimensão gerencial, que vai sistematizar todas essas propostas advindas do povo brasileiro. Por fim, senhor presidente, eu quero dizer, para finalizar, que nós chegamos até aqui por causa da sua teimosia, do seu amor pelo povo brasileiro, da sua crença no Brasil e da resistência que essa gente aqui lidera, os movimentos sociais nesse país inteiro. E nós chegamos até aqui por essa resistência e em nome da esperança. Da esperança, presidente, de construir esse presente que nós estamos construindo. E construir um futuro melhor para o Brasil e para o nosso povo. Então, viva o povo brasileiro, viva o presidente Lula, viva a participação social que está de volta ao Brasil. Ao trabalho, companheiros. Forte abraço. Senhoras e senhores, com a palavra o senhor presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Bom dia,
É que eu não sei se eu falo ou se eu fico olhando você fazer a tradução. Bem, vamos começar com o tradicional leitura da nossa nominata aqui. Primeiro eu quero cumprimentar a minha querida companheira, mulher, namorada e parceira Janja. Quero cumprimentar o companheiro Márcio Macedo e cumprimentar, Márcio, pela tua dedicação, pela tua inspiração. Toda vez que tem um ato com movimento social, o Márcio parece um pintinho no lixo, de tão contente, de tão alegre. E é essa alegria que motiva ele a ajudar as coisas a acontecer. Quero cumprimentar a companheira Simone Tebet e dizer, Simone, que você é uma grata surpresa no governo. E quando eu convidei você é porque eu não gosto de trabalhar só com iguais. Eu gosto que em todas as áreas tenha um pouco de debate, um pouco de divergência, porque é no debate que a gente consegue construir aquilo que pode ser melhor para todos. Eu sei que a economia é possivelmente a parte mais difícil de um governo, da prefeitura, do governo estadual, do governo municipal, da mesma forma que a economia é a parte mais difícil na nossa casa. Na nossa casa, a gente fica pensando que é diferente, mas todo mundo que trabalha recebe salário no final do mês. E quando recebe salário no final do mês, tem que sentar na mesa e saber o que tem que pagar, o que tem que comprar, e se vai atender ou não aquilo que os filhos, que a mulher deseja, a mulher saber o que o marido deseja. Ou seja, o fato concreto é que a gente faz o orçamento da gente todo mês. E fazer o orçamento da União é a mesma coisa. Você tem um monte de arrecadação, às vezes um pouco mais, um pouco menos, e você tem que decidir para que lado que você vai distribuir ele, em que condições. Sempre sabendo que a gente tem que levar em conta a correlação de força, que é o resultado das eleições. Nós gostaríamos de ter eleito do nosso grupo 380 deputados. Não elegemos. Paciência, precisamos pensar em trabalhar para, em outra eleição, eleger mais. Nesse momento, nós temos que aprender aquilo que vocês aprendem na vida, no movimento social, a negociar. E negociar não com os iguais, porque os iguais têm a obrigação de fazer aquilo que a gente quer, mas negociar com os contrários, aqueles que são contra. Tem gente que acha ruim negociação, mas quando o governo manda um projeto de lei ou uma medida provisória para o Congresso Nacional, o deputado não é obrigado, se ele não é do partido do governo ou da base do governo, a aceitar aquilo que o presidente põe. Ele pode querer outra coisa. E é normal que ele queira outra coisa. E é normal que ele queira negociar. E é normal que, se a gente quiser aprovar, a gente tem que negociar. Todo mundo sabe disso aqui, nesse movimento aqui. Sabe, quem está no movimento já negociou com o prefeito por causa de invasão de terreno, com casa por causa de invasão de casa, sabe, por terra por causa de invasão de terra, por fábrica, por invasão de fábrica. Todo mundo aqui já negociou. Então, você sabe que a vida democrática é um exercício que nós estamos nesse ato de hoje, fazendo uma novidade nesse país. Isso aqui é o começo de uma caminhada para ver se a gente vai conseguir fazer o verdadeiro orçamento participativo nesse país, com a participação de muita gente espalhada por todo o território nacional. E esse vai ser um começo exitoso. E vocês podem ficar certos que, quando apresentar a proposta no Congresso Nacional, vai ter discurso de gente dizendo que a gente está afrontando o Congresso Nacional, que a gente não quer respeitar o Congresso Nacional.
E a gente vai ter que contar por que nós estamos fazendo isso aqui. É importante, antes de eu seguir lendo a minha nominata, que vocês levem em conta o seguinte: é importante que a gente valorize muito a rede social e o movimento social aprenda a criar a rede social para que a gente possa se comunicar com aqueles que nós estamos representando sem precisar só da imprensa oficial. Hoje, essa é a vantagem da internet, que tem um lado que causa muita mentira, muito dissabor, muita encrenca, sabe? Às vezes muito ódio, mas tem o outro lado que é a possibilidade da interação entre os seres humanos do bem e conversar coisas que interessam para a gente. Então é importante que vocês saibam que vocês serão instrumentos também de divulgação das coisas boas que a gente conseguir fazer no PPA ou das coisas que a gente não conseguir fazer. Mas é importante que vocês não fiquem esperando que o Márcio e a Simone façam. É importante vocês saberem que o que está acontecendo hoje aqui é que está sendo dado ao povo brasileiro o direito de ser igual. O direito de ser igual. O direito de dizer sim e dizer não. O direito de concordar e de não concordar. Não apenas em pensamento, mas em reuniões, em palestras, em discussões, que vocês possam até mudar uma decisão que a Simone propõe ou a decisão que o Márcio proponha. É um jogo para valer. Agora, esse jogo para valer tem que ser levado a sério. As pessoas têm que participar. As pessoas têm que querer participar. Por isso, eu quero ser muito honesto com vocês. Se alguém não quiser participar, é melhor procurar o Márcio e falar: Márcio, eu não vou aguentar, vai me encher o saco, eu vou dar um lugar para outro. O que é importante é que vocês sejam os agentes da história desse país. O sujeito da história são vocês. Tá? Por isso é que eu estou valorizando muito esse dia de hoje, porque é um dia sui generis nesse Brasil. Nunca antes na história do Brasil houve isso. Nunca antes na história do Brasil houve isso. Quero agradecer ao companheiro Rui Costa. Você sabe que a tarefa do ministro-chefe da Casa Civil é quase que o papel de primeiro-ministro, ou seja, é fazer as coisas que eu não posso fazer, ou fazer as coisas quando eu não estou aqui, ou fazer as coisas, sabe, que eu não sei fazer. Ele tem que saber fazer, eu tenho que aprender a fazer para as coisas darem certo. Quero compreender o companheiro do transporte, Jorge Santoro, que está substituindo aqui o nosso companheiro Renan. Quero cumprimentar o nosso querido companheiro Camilo Santana. Aqui tem uma coisa séria na educação. Eu vou falar isso porque uma menina me entregou um papel ali, revogar o ensino médio. Eu vou falar isso. Eu vou falar isso porque eu não gosto de coisa atravessada entre nós. Nós tivemos uma comissão de transição que decidiu que a gente ia dar continuidade à política do ensino médio. Isso foi decidido na comissão de transição, que eu nem participo e nem participei. Tá? Depois começou um processo, sabe, uma discussão se a gente ia revogar, se não ia revogar. E o que nós decidimos? Montar uma comissão com todas as entidades para a gente discutir qual é a melhor saída para a gente aperfeiçoar o nosso ensino médio. É isso que nós vamos fazer, discutir com as entidades. Não é apenas revogar sem ter nada para colocar no lugar. É muito sério o que aconteceu com o ensino médio nesse país e, portanto, nós temos que tratar com a maior seriedade e, por isso, eu quero te dar os parabéns, Camilo, pela postura de chamar as entidades, de conversar com as entidades e de tocar o barco para frente. A companheira Margarete Menezes, a nossa cantora, nós nunca tivemos uma cantora da envergadura da Margarete Ministra. Nunca tivemos.
Eu espero que cada pessoa que ela receber no ministério, ela despache cantando. Sabe? Aí vai se transformar efetivamente na melhor ministra da Cultura que esse país já teve. Quero cumprimentar o companheiro Luiz Marinho. O Marinho é desnecessário apresentar, porque o Marinho é meu companheiro desde os anos 78, quando a gente fazia as greves no ABC. Então, o Marinho voltou a ser ministro do Trabalho, tem uma tarefa importante de tentar criar uma outra relação entre capital e trabalho a partir desse trabalho maluco, sabe, que as pessoas trabalham sem patrão. Então, o Marinho tem que criar um novo mundo do trabalho, discutindo com os sindicatos, discutindo com as centrais sindicais, discutindo com os trabalhadores, discutindo com os empresários. Não é uma tarefa fácil. Eu estou indo para a Espanha, inclusive, convidei o Marinho para ir para a Espanha, porque lá tem uma vice-presidenta que é ministra do Trabalho, que ela conseguiu criar uma relação de trabalho entre os aplicativos e os trabalhadores de aplicativos, seus empresários e trabalhadores tendo acesso, sabe, a informações dos algoritmos. É uma coisa nova que nós vamos ter que criar, ver o companheiro Patá, companheiro Juruna, companheira da CUT, vamos ter que quebrar muita cabeça para encontrar uma solução para isso. A nossa companheira Esther, a Esther, que é Ministério da Gestão e Inovação do Serviço Público, eu não sei se todos vocês sabem, mas aconteceu uma coisa histórica e também nunca antes na história do Brasil tinha acontecido. A Esther conseguiu, depois de tantos anos com o setor público federal, sem ter acordo com nenhum governo, a Esther conseguiu fazer um acordo com 6 sindicatos que aceitaram por unanimidade a proposta oferecida pela companheira Esther e pelos negociadores. Isso não tinha acontecido ainda nem no outro meu mandato, pois aconteceu agora uma negociação extraordinária que eu não canso de parabenizar a Esther e o pessoal que trabalha com ela. O companheiro João Paulo Capobianco deve estar aqui apresentando a companheira Marina Silva, que não pôde vir nessa reunião. O nosso companheiro Valdez, que é o companheiro da integração, e também ele é responsável por atender o país inteiro quando tem enchente, quando tem desbarrancamento, e tem tido um trabalho extraordinário. Eu quero te parabenizar, Valdez, pelo trabalho e pelo pronto atendimento que você tem feito por esse país afora, e nem sempre é fácil, nem sempre é fácil. Quero cumprimentar o companheiro André de Paula. André de Paula vai ter a primeira tarefa, que é o seguinte: ele é o ministro da Pesca. Você sabe que eles tinham extinguido o ministro da Pesca. Eles sempre colocam o ministro da Pesca uma secretaria especial no Ministério da Agricultura. Se peixe nascesse em terra, tudo bem, mas não nasce. Então, ele nasce na água, então nós temos que criar um ministério específico para a pesca. Um país que tem a quantidade de água doce que tem o Brasil. Um país que tem uma costa marítima de 8.000 quilômetros, ou seja, por que não tem que ter um Ministério da Pesca? E ele tem uma tarefa. O Palácio do Alvorada tem um lago dentro. E esse lago precisou ser limpo a semana passada para tirar, tem muita lama, porque tem muito tempo que não se limpa. Tem muita lama, precisou tirar e limpou, ficou seco. Ontem passaram o cal para matar os bichos que tinha lá ainda, e agora precisa encher de peixe. Então, eu espero que o meu amigo André dê a contribuição, faça uma coleta generosa com múltiplos tipos de peixe, para mim poder passar um sábado pescando um peixinho lá. Eu tinha lá muitos pintados, muito pacu, muito dourado, muita tilápia, muita piraputanga, muito tucunaré. Acontece que eu fiquei 13 anos fora, os peixes sumiram. Então agora é preciso reencher outra vez. A companheira Cida, ministra das Mulheres. Essa é uma coisa que eu queria pedir, sobretudo,
sabe, para os homens, mas sobretudo para as mulheres. Ajudar. Nós precisamos configurar, sabe, de que o Ministério da Mulher não é uma invenção do PT, uma invenção do Lula, uma invenção da esquerda. O Ministério da Mulher é uma necessidade de atender a maioria do povo brasileiro que está representada por mulheres. E vocês precisam fazer valer isso. Porque senão a gente não vai acabar com o assédio, com a violência. Aliás, falar em violência é uma coisa importante. Os Emirados Árabes liberou o tal do Brenan, aquele que bate mulher, e a Polícia Federal acho que está indo buscá-lo essa semana para prendê-lo aqui no Brasil. Eu tive nos Emirados essa semana. Se eu soubesse onde eu teria tido ele no murro aqui, mas eu achei que ele é mais forte que eu. É melhor a Polícia Federal cuidar disso. A companheira Aniele é outra bela surpresa do nosso governo. Aniele, ministra da Igualdade Racial, nós temos apenas 3 meses de mandato, mas eu acho que, ao terminar o nosso governo, vocês vão ver que a qualidade, sabe, do aprendizado que nós tivemos ao longo desses anos vai ser extraordinário para a atividade da Aniele. Por isso, é um ministério que eu desejo muito, mas muito sucesso, porque a luta contra o preconceito nesse país, porque o preconceito é uma doença feia, uma doença maldosa, e ele está na massa encefálica das pessoas, sabe? Ele está no olhar das pessoas. Então, Nela, você tem uma função excepcional para tentar ajudar a gente a acabar com o preconceito nesse país. A companheira Rita, que está representada aqui, o Silvio Almeida, que será outra surpresa extraordinária. Acho que vocês conhecem o Silvio do mundo intelectual, do mundo do movimento negro, do mundo dos advogados, mas o Silvio Almeida é uma obra-prima que o movimento negro produziu para vir para o nosso governo, tá? Eu tenho certeza que também ele vai fazer um trabalho extraordinário nos direitos humanos. E o nosso companheiro Vinícius de Carvalho, que é o ministro da Controladoria Geral da República. A Controladoria tem a função de evitar que haja qualquer malversação no governo, qualquer desvio de verba. Quando a Controladoria tem gente em todos os ministérios do país. Portanto, todos os ministérios têm a conta verificada pelo companheiro da Controladoria. Se tiver algum desvio, ele é o primeiro a saber e ele sabe que a gente não pode permitir desvio. Por enquanto, ele está com a função de denunciar o desvio feito pelo Bolsonaro e pelos outros que trabalharam com o Bolsonaro. Vamos ver onde ele vai chegar nessa tarefa. Bem, tem aqui na nossa mesa aqui um companheiro que é especial, que é o companheiro Bruno Dantas, presidente do Tribunal de Contas da União. O tribunal tem tido um trabalho excepcional. Eu, por exemplo, Bruno, briguei muito com o tribunal quando era presidente. Briguei muito com o tribunal. Agora, eu acho que o tribunal, sabe, está assumindo um papel na história administrativa desse país muito importante. Porque não é só multar, não é só condenar, é tentar evitar que as pessoas cometam erros, é tentar conduzir as pessoas, se conversado antes, para fazer as coisas bem feitas e não ter nenhum problema. Eu acho que o Tribunal de Contas tem no Bruno Dantas uma espécie de pessoa altamente qualificada, e eu sou muito agradecido pelo trabalho que o Bruno tem prestado em tão pouco tempo de governo. Obrigado, espero que o Tribunal de Contas continue crescendo na confiança do povo brasileiro.
Bem, o companheiro Séries, Luiz Antunes e o Kleber, que são os conselheiros do Conselho de Participação Social, por meio de quem eu quero cumprimentar todos vocês. Eu ia falar bem, sabe, do Renato Simão, mas o Márcio já falou, eu não vou aqui repetir elogios ao Simão, porque senão ele pensa que vai ser candidato a vereador nas próximas eleições. A companheira Crosimar de Pinho e o Túlio Batista, que são representantes do Fórum Interconselhos, por meio cumprimento todos os companheiros e companheiras. Agora que vai começar o discurso. Agora se prepare. Bem, é que eu na verdade, não queria fazer discurso, eu queria falar de improviso com vocês, mas é que eu ando numa idade em que eu estou muito emocional. Então, para evitar chorar por qualquer coisa, falando bem de vocês, eu vou ler um documento aqui e depois vamos ver o que vai acontecer depois que eu ler o documento. Bem, encontrar todos vocês que representam movimentos e entidades da sociedade civil organizada, para mim, é sempre um motivo de muita alegria. E essa alegria ganha um tom especial no dia de hoje. Aqui estamos debatendo e principalmente construindo o Brasil, que a maioria do nosso povo escolheu nas urnas de outubro do ano passado. Um Brasil capaz de crescer sem deixar ninguém para trás, de gerar emprego e renda em todas as regiões e de beneficiar gente de todas as classes, todas as raças, todas as orientações sexuais e todas as idades. O Brasil que queremos e precisamos expressar no Plano Plurianual de 2024 a 2027 é grande demais para caber nos palácios e gabinetes de Brasília. Por isso, a gente vai estender às entidades que vocês trabalham, à casa de vocês, ao telefone de vocês, a extensão dos ministérios, para que a gente possa construir esse projeto bem feito. As políticas públicas necessárias para construir esse Brasil são tão amplas e complexas que precisam ser pensadas em conjunto com quem está na luta diária do nosso povo, com as pessoas que conhecem e representam os desafios locais, as diferentes realidades que existem no nosso país. Exatamente por isso, não podemos nos dar o luxo de esperar a sociedade vir até nós para apresentar suas propostas. Pelo contrário, estamos indo aonde o povo está. E este Fórum Interconselhos é apenas a largada do amplo processo participativo que teremos até o mês de julho. Em parceria com os governos estaduais, as prefeituras das capitais e os conselhos nacionais, vamos realizar encontros em cada unidade da federação. Ao mesmo tempo, teremos mecanismos de consultas digitais para ampliar a participação das pessoas e dos movimentos que não puderam comparecer presencialmente às reuniões. Isso não significa que vocês deixem de participar da reunião por causa das reuniões digitais. Ou seja, é importante que vocês estejam presentes, porque a minha experiência política é o seguinte: a gente pode fazer política por jornal, por televisão, por telefone celular, mas a política que vale é aquela da gente tocar um no outro, é aquela da gente olhar um no olho do outro. E é isso que dá interação entre nós. Como resultado desse amplo ciclo de participação, entregaremos ao Congresso Nacional em agosto um projeto de plano plurianual que traz em seu espírito um pouco daquilo que já voltamos a ser.
é, de novo, um país que alimenta a sua democracia por meio do diálogo. Um país que tem capacidade de planejar e construir um amanhã melhor. Um país que, sobretudo, tem a força para se reconstruir de modo ainda mais justo e mais igualitário. Queridas companheiras e companheiros, errou feio quem nos últimos anos achou que seria possível governar decentemente sem ter que ouvir a sociedade civil e que, ao se desprezar os espaços de participação, as críticas se calariam, os erros se apagariam e as arbitrariedades sumiriam. A grande verdade é que, felizmente, contamos com uma sociedade civil extraordinária e que fez da diversidade a sua força para estar mais próxima do povo brasileiro, justamente quando o governo anterior virou as costas para ela. Um exemplo disso foi dado pelas entidades representativas do Conselho Nacional de Saúde. Mesmo sem apoio do governo anterior, durante a pandemia do Covid-19, elas conseguiram manter esse espaço como um bastião de luta contra o negacionismo e atuaram decisivamente na mobilização que uniu o Congresso Nacional e o Poder Judiciário para garantir que as vacinas chegassem ao país. É importante a gente pudesse, não sei se tem para distribuir, era importante que nós aprendêssemos a andar com o Zé Gotinha para que a gente pudesse incentivar as pessoas a tomarem as vacinas. Do mesmo modo, o Conselho Nacional de Direitos Humanos não se dobrou às arbitrariedades, denunciou as violações contra os direitos mais fundamentais, os ataques à democracia e o desmonte das políticas de proteção social. Até mesmo a extinção de um espaço de participação não foi suficiente para calar a sociedade. E o que aconteceu com o Conselho Nacional de Segurança Alimentar? O CONSEA é um bom exemplo disso. As organizações que já haviam participado do CONSEA não se desmobilizaram após ele ser extinto. Pelo contrário, se tornaram ainda mais fortes e atuantes. Essas entidades convocaram a Conferência Popular de Segurança Alimentar. Também atuaram fortemente junto à sociedade durante a pandemia, firmando parcerias para levar comida à mesa das pessoas ou para manter cozinhas solidárias em funcionamento. Esses são apenas alguns exemplos da força e do papel extraordinário das entidades e movimentos da sociedade civil brasileira. Atores que, felizmente, voltam a ter o papel que lhes cabe no dia a dia de um governo efetivamente democrático. Um dos meus primeiros atos como presidente da República foi revogar o decreto irracional que extinguiu uma série de conselhos e de espaços de participação nas políticas públicas. Desde então, já recriamos 5 conselhos nacionais, reformulamos outros 7 e voltamos a dar a devida importância política aos demais conselhos que já estavam previstos em lei e conseguiram sobreviver nos últimos anos. Amigas e amigos, assim como estamos fazendo com o PPA, queremos que as discussões sobre as mais diversas políticas públicas sejam acompanhadas pelo maior número possível de pessoas em todo o Brasil. E vamos fazer isso com a retomada das conferências. Vocês sabem que durante os meus 8 anos nós fizemos 74 conferências nacionais e nós vamos tentar recuperar as conferências. Se não der para fazer 74, nós vamos fazer o máximo possível, porque quando um governo não sabe de tudo, ele tem que ouvir quem sabe, que é o conjunto da população brasileira. Você está me vendo daí? É porque o nosso coração está batendo no mesmo ritmo, meu amor. Apenas para este ano,
já estão convocadas 5 conferências nacionais: saúde, saúde mental, direito da criança e do adolescente, cultura, assistência social e direito das pessoas com deficiência. Trabalhamos ainda para também iniciar em 2023 as Conferências Nacionais da Juventude e da Segurança Alimentar e Nutricional. A verdade, companheiros e companheiras, é que a verdadeira democracia requer que, a todo tempo, o Estado se torne cada vez mais aberto e permeável às demandas da sociedade. Isso passa pela construção participativa do plano plurianual, pelo fortalecimento dos conselhos e a retomada das conferências. E passa também por mais um dos atos a que assistimos hoje, a posse do Conselho Nacional de Participação Social. Ele agregará aquilo que o Márcio falou, 68 movimentos e entidades da sociedade civil. Esse novo fórum é fruto da intensa experiência participativa que tivemos ainda no Gabinete de Transição, que também contou com um Conselho de Participação integrado por 57 movimentos e entidades. Seus integrantes sugeriram não apenas que o próprio governo federal contasse com uma instância desse tipo, mas também com um sistema de participação social interministerial. Em 31 de janeiro, tive a honra de assinar o decreto que criaram o Conselho e o sistema proposto durante a transição. E sei que este é apenas o começo de um diálogo que se tornará cada vez maior de agora em diante. Como governante, quero e preciso ouvir de vocês, da sociedade, as reais demandas e anseios do nosso povo. Quero e preciso ouvir de vocês as cobranças e as críticas que forem necessárias. Como brasileiro, quero e preciso ouvir de vocês a constante defesa de nosso direito mais importante. E estar seguro de que cada cidadão e cada cidadã do nosso país sempre poderão contar com a gente, com gente como vocês, na defesa de uma sociedade mais justa e de uma vida mais digna. Queridas companheiros e queridos companheiros, eu queria terminar dizendo para vocês, antes de falar muito obrigado, dizer para vocês que nós temos agora 1.300 e poucos dias. Nós já comemos quase 120 dias do nosso governo. E eu posso dizer para vocês que eu não esperava que a gente tivesse condições de fazer tão rapidamente as coisas que nós já fizemos, e também não esperava que o país estivesse tão quebrado como nós encontramos o país. É indescritível que tudo que nós criamos em praticamente 13 anos de governo, eles destruíram em 4 anos. É impressionante, isso prova um ditado popular: é muito mais fácil destruir do que construir. A gente, para fazer um prédio, leva meses ou anos. Para destruir um pouco de dinamite, derruba em 1 minuto aquele prédio. Foi o que eles fizeram. Eles conseguiram destruir, achando que nós não votaríamos nós. Olha nós aqui outra vez. Olha nós aqui outra vez. E a razão da nossa volta, eu queria que vocês soubessem. Olha, a razão da nossa volta não tem outra a não ser a gente provar que esse país pode voltar a crescer economicamente, que esse país pode voltar a distribuir renda e riqueza outra vez, que esse país pode voltar a melhorar a educação outra vez, que as pessoas do Brasil vão poder sorrir outra vez, andar de cabeça erguida e ser um povo que tem esperança e acredita naquilo que ele está ajudando a decidir. Eu quero dizer para vocês aquilo que eu disse durante a campanha.
eu tenho 77 anos. Não pareço, mas tenho 77 anos. Vocês podem parecer que eu tenho 30. Mas eu vou dizer para vocês, eu tenho 77, a energia de 30 e a vontade de fazer as coisas, sabe, de um moleque de 10 anos de idade. Eu tenho certeza absoluta. Quando eu vejo na última reunião ministerial, eu disse o seguinte: olha, ministro não existe para dizer que está difícil. Ministro não existe para detectar dificuldade. A gente não vai no médico para pegar apenas o resultado para saber se a gente está doente, o diagnóstico. A gente vai no médico atrás de cura. Pois bem, nós ganhamos as eleições, não foi para reclamar e ficar xingando o Bolsonaro. Nós ganhamos as eleições para dar ao povo brasileiro a dignidade que ele já viu, já viveu, sabe que é possível e que eles conseguiram tirar. Esse é o meu compromisso. Eu, quando chegar no dia 31 de dezembro de 2026, eu quero estar numa reunião como essa com vocês, para dizer: fizemos aquilo que prometemos e muito mais, cumprimos aquilo que nos propusemos. E meu propósito é esse, é recuperar esse país imenso para 210 milhões de brasileiros, e por isso que nesse coração aqui não tem mais ressentimento, não tem mais mágoa. Eu só quero dizer para vocês, cada pessoa que participou do golpe de 2008 vai ser julgada, vai ter direito à presunção de inocência, que eu não tive, mas nós não deixaremos de julgar cada um golpista, porque nesse país não existe espaço para nazista, para fascista e para quem não gosta de democracia. Um abraço, gente, parabéns a vocês, que Deus nos dê força para que a gente consiga aquilo que nos propusemos a fazer. Um beijo no coração das mulheres e dos homens. Tá aí, você acompanhou ao vivo o lançamento do PPA Participativo e a instalação do Conselho de Participação Social. Essas e outras informações